desça daí. A sua morte está sendo tensa. Há uma tarde de sentimento de dor. Há pessoas que estão preocupadas, chorando compulsivamente. E uma grande legião de pessoas sorrindo, zombando, acreditando que é só mais um, com uma teoria louca e não tem poder sobre nada. Pessoas que provaram da cura, a incredulidade possuiu seus corações. Mas tudo isso, essa incredulidade que está imposta, é para que se revele o poder de Deus notório sobre a humanidade. Glória, aleluia. A Bíblia diz que Jesus inspira. A Bíblia diz que antes de Jesus expirar, a Bíblia diz que ele grita. Ele fala, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Alguns diziam, por não entender o que Jesus está falando, ele deve estar chamando Elias. Ou ele deve estar chamando alguém. E todos nós sabíamos o que Jesus estava dizendo. É tão interessante a gente buscarmos entender, compreender sobre a razão que nos traz a este culto. Sobre a razão, a importância do que nos traz juntamente com a nossa família para este período de comunhão. O que nos traz aqui está sobre essa narrativa viva que eu estou trazendo a vocês. E o mais interessante, que isto não é uma narrativa de um livro que se fechou, porque ele está vivo. Graças a Deus. Jesus expira. Jesus morre. Nós conhecemos, irmão. Eu estou sentindo Jesus tão forte aqui. Graças a Deus. Um homem muito rico, chamado José de Arimateia, pede a Pilatos o corpo de Jesus, porque ele havia feito uma sepultura para Jesus, para enterrar Jesus, a qual ninguém nunca usou. Jesus é colocado neste sepulcro. É colocado uma pedra, como diz a Bíblia Sagrada, no sepulcro. Passa-se o primeiro dia, a primeira noite. Durante o sábado, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, juntamente com os fariseus, entram em um denominador comum. Vocês lembram do que foram anunciados por ele? A da história que se ecoa, a da história que se fala? Qual história é esta? História de que ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitaria. Aleluia. Então vamos fazer o seguinte: nós precisamos correr até Pilatos, pedir para Pilatos que guardem, que coloquem soldados diante do sepulcro de Jesus, para que ninguém roube o corpo de Jesus. Porque se o corpo de Jesus sumir dali, a cidade vai se alvoroçar, acreditando ele mesmo ser aquele que salva, ser aquele que liberta, ser aquele que rime o pecado. Chegaram diante de Pilatos, então, justamente com esta informação, nos dê a segurança do corpo de Cristo, do corpo de Jesus, do corpo deste homem. Porque alguém pode levar o corpo de lá.
E sabe o que diz a Bíblia? Que Pilatos olha e diz assim, olha, faça como vocês bem entender. Diz a Bíblia Sagrada que eles chegam diante do sepulcro de Jesus e ao invés de deixar somente soldados ali, a Bíblia diz que eles formam um esquema muito forte para cuidar do corpo de Jesus, para que ninguém venha roubar o corpo de Jesus. O que diz o último verso do capítulo 27? Que lacraram a pedra. Tem noção disso? Eles fizeram um esquema tão forte que ao invés de simplesmente deixar uma pedra em volta do sepulcro, eles lacraram o sepulcro. E formaram um forte esquema com soldados bem preparados, armados, para que ninguém tente em levar o corpo de Jesus. É domingo, oh glória! Aleluia! Domingo de manhã, tem gente que não está dormindo, chorando. Pedro é um deles. Os discípulos, a igreja, os nossos irmãos, estão chorando uma grande comoção. Alguns, entre eles Cleófas, já entram em uma denominação comum com outro discípulo, dizendo, quando chegar o período da manhã, nós vamos para Emaús, porque não dá mais, a dor é demais, o clima aqui está pesado, as coisas não estão mudando, a limitação da consciência, a dificuldade para se refletir, para conciliar uma grande verdade sobre aquilo que você foi ouvido é muito complexo, é difícil. Então, Jerusalém está enfrentando um momento de muita comoção entre os discípulos. Tem gente que já não come, tem gente que quer sair, porque o ambiente está muito pesado. Entretanto, a Maria, diz a Bíblia Sagrada, Maria Madalena e outra Maria, elas concordam entre si, vamos até o sepulcro pela manhã. Nós vamos até o sepulcro pela manhã. A emoção é forte, a ficha ainda não caiu, porque estava conosco, fez uma excelente obra, nos remiu. Outras que era tido como prostituta não é mais, porque o Jesus, o sangue de Jesus, a libertou. Aleluia! Aleluia! Elas vão até o sepulcro. Quando elas chegam de frente ao sepulcro, um esquema de segurança muito forte, elas não conseguem ter acesso, elas não conseguem se aproximar, por conta dos esquemas de segurança dos soldados. Mas diz a Bíblia Sagrada que sobreveio um grande terremoto. Um grande terremoto. E diz a Bíblia Sagrada, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, chegando ao sepulcro, enquanto Maria Madalena e a outra Maria se aproximou, de frente com aquele forte esquema de segurança, há um terremoto na terra, começa a tremer tudo, soldados começam a ficar apavorados. O que está acontecendo? As mulheres começam a temer sem entender o que está acontecendo. E do céu se ergue os olhos, vem descendo um anjo do Senhor, cujo a sua aparência é semelhante a um relâmpago, e as suas vestimentas mais alva que a neve. Os soldados
preparado para guardar os soldados, preparados para destilar a espada sobre qualquer um que tentar tirar o corpo de Jesus dali de dentro, ou se aproximar da pedra. Diz a Bíblia Sagrada que eles caíram como mortos, temendo, simplesmente sem entender. Poder de Deus ninguém para, obra de Deus ninguém censura. Já é o terceiro dia, é domingo de manhã. Jesus disse aos seus discípulos: importa que o Filho do Homem seja morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ou alguém está entendendo esse negócio? Ele, só quem acredita que ele vive, que ele ressuscitou, ele ressuscitará. Lembra do que eu vos disse? O último verso do capítulo 27, a Bíblia diz que os judeus, que os fariseus, eles simplesmente, juntamente com o sacerdote, tiveram a ideia de lacrarem a pedra, a fim de que ninguém removerá esta pedra. Diz a Bíblia Sagrada que quando esse anjo do Senhor, com esta aparência de como um relâmpago, ele se aproxima do ambiente, o que estava lacrado passa a libertar, passa a ser solta. A pedra começa a se movimentar. Pastor, não entendi. Obra de Deus ninguém vai parar. O que está escrito por Deus, ninguém tem o poder de invalidar. Vontade do homem não vai acontecer. Vontade do homem nada vai mudar. Vontade do homem não vai ter mudança. Mas a vontade de Deus quando vem do céu, ninguém para. A obra de Deus está vindo da parte de Deus. O anjo do Senhor, com a sua aparência como, aleluia, aleluia, de um relâmpago. Diz a Bíblia Sagrada que a pedra que estava lacrada, que a pedra que estava envolvida, ela se movimenta. O anjo do Senhor está sobre a pedra, diz a Bíblia Sagrada. E diz a Bíblia Sagrada, quem gosta de Bíblia da glória, avivamento vem pela palavra. Avivamento vem pela palavra. Não existe avivamento sem palavra de Deus. Ele diz a Bíblia Sagrada: chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. Os guardas temeram de medo, ficaram como mortos. Mas diz a Bíblia Sagrada que o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando a Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Levante as mãos, por favor. Essa é a palavra do anjo, essa é a mensagem do anjo. Eu sei que vocês vieram fazer aqui. Estou procurando a Jesus que foi crucificado, mas eu tenho uma notícia boa para você e uma notícia ruim para o inferno. Eu tenho uma mensagem boa para você e uma mensagem ruim para o inferno. Ele não está aqui, ele não está no sepulcro. Jesus ressuscitou. Levante as mãos, por favor. Se ele ressuscitou, se é verdade que ele ressuscitou, se é verdade que ele vive, se é verdade que ele reina, se é verdade que ele governa, se é verdade que ele rege, se é verdade que ele está aqui, ele ressuscitou. Cadê a voz do adorador? Cadê a voz daquele que veio agora? Jesus não está pendurado no crucifixo, no pescoço de alguém.
Ela manda agachar Eu tenho uma notícia para o teu adversário que quer te ver chorando. Teu Deus, ele vive. Eu tenho uma notícia para esta aprovação que tem colocado um grande desânimo espiritual sobre a tua vida. Jesus está dizendo: eu vivo, eu reino, eu estou aqui. Se prepara, aquele que adentrou aqui, passando por fortes pressões emocionais. Jesus está dizendo: eu reino na tua vida, eu vivo na tua vida. Se prepara, hoje você sai daqui cantando, saltando, bendizendo aquele que reina. Só quem pode adorar, vendo lágrimas de pessoas que sabem que ele vive. Eu vejo pessoas chorando, pessoas que reconhecem a sua existência. Ele é. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Esta é a resposta para o inferno. Ele não está no túmulo, o túmulo está vazio, ele está em nosso meio. Por isso que eu amo a Bíblia Sagrada. Certa feita, a igreja de Apocalipse, diz a Bíblia Sagrada, que quando o Senhor se revela para João, ele se revela no meio dos castiçais. Ele está dizendo: os castiçais representam a igreja. Eu ando no meio da igreja, eu vivo no meio da igreja, eu estou no meio da igreja. Isso significa que ele está vivo. Ele vive na sua vida. Ele vive na sua vida. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, venham e vejam o lugar aonde ele jazia. Olha, o anjo faz o convite. Quando você chegou aqui, a pedra estava lacrada, o sepulcro estava lacrado. Mas agora venha ver. Quando Deus desce na provação, Deus abre caminho. Quando Deus desce na situação, o que o inimigo está impedindo de você ter acesso, Deus abre um caminho e diga: vem ver. Deus está abrindo um caminho para você. Se aproxima do sepulcro. Há uma grande emoção, choro e alegria, o choro que se mistura em alegria. Aleluia, ele está vivo. A minha vinda com a minha família aqui não é em vão. Para mim estar aqui, eu sou fruto da sua obra, eu sou fruto da sua morte, da sua ressurreição. Você é fruto desta obra e ressurreição. Você é fruto da morte e ressurreição. Se não existisse ressurreição, ninguém de nós estaríamos aqui. Se não existisse ressurreição, ninguém estaria em paz com a família. Porque Paulo diz que o mundo já é do maligno, mas a igreja é de Cristo. Este povo é de Cristo. Essa igreja, a Bíblia Sagrada, é poderosa. E eu profetizo que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia. Olha a mensagem que o anjo diz a elas: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou entre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Aleluia! Aleluia! Aleluia a Deus! Vão para a Galileia. Porque enquanto vocês estão aqui, na frente desse sepulcro, Jesus já está indo à frente de vocês. Para o encontrá-los. Ai, irmão, glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que diz o texto.
As mulheres saíram depressa. As mulheres saíram depressa. Deus Pai, glória, glória. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Não vai ficar na frente daquele sepulcro chorando. Grande Santo Deus. Não vai ficar na frente daquela prova se lamentando e dizendo por quê? Porque Deus já mudou o cativeiro. Deus já virou o cativeiro. Eu vou repetir isso aqui para alguém que pega essa profecia. Você não vai ficar na frente desta prova chorando. Deus já virou o seu cativeiro. Você não vai ficar na frente desta luta se lamentando. Deus já virou o cativeiro. Deus já removeu da tua vida esta pedra. Deus já removeu da tua vida essa dificuldade. Eu estou entregando uma profecia para alguém. Tu não vai ficar diante desta aprovação, desta adversidade chorando. A vontade do inimigo é que você fique cabisbaixo, de cabeça baixada, dizendo o porquê. Deus já está descendo. Eu vejo o sinal do céu para a tua vida. Há um terremoto de Deus acontecendo. Deus está estremecendo as estruturas. O que não serve vai bater em retirada. O que prende a tua felicidade vai bater em retirada. O que prende a tua paz vai bater em retirada. Deus está estremecendo a tua estrutura. O que não serve no teu casamento, Deus já está colocando para correr. O que não serve para a tua família, Deus está colocando para correr. Deus está estremecendo a vida de alguém, dizendo: olha eu cuidando de você, olha eu mudando a história da tua vida. Recebe dessa glória aonde você estiver. Oh, Espírito de Deus, se prepara, o sobrenatural vai acontecer. Se coloque de pé, por favor, porque ele não está morto. Jesus está vivo. E eu convido, aleluia, essa igreja amada, aleluia, por Cristo Jesus, a levantar suas mãos, a dar um gesto, porque o nosso Cristo, a nossa Páscoa, não é um coelho, a nossa Páscoa não é garoto, a nossa Páscoa não é Lacta, a nossa Páscoa não é Nestlé, a nossa Páscoa é o poderoso, é aquele que salva, é aquele que liberta. Ele está aqui, ele vive. Por gentileza, alto profético, levante as mãos, por favor. Grita mais alto comigo, 3 vezes. 1, 2, 3, ele vive. Pode ser? Vamos lá, 1, 2, 3. Ele vive, ele vive, ele vive. Só quem acredita, adore a Jesus. Ele está vivo. Diga para esta pessoa, acalma teu coração, ele vive. Diga para esta pessoa, acalma tua alma, ele vive, ele ressuscitou. Acalma o teu coração. Deus vai mudar a história. Deus vai quebrar o cativeiro. Deus vai trazer um cântico. Deus vai abrir a porta. Ele vive, ele vai mudar. Eu profetizo, 2022 é tempo de crente evoluir. É tempo de crente avançar. É tempo de crente crescer. Receba desta glória. O diabo tentou te parar. Sou eu, Deus, que muda a tua história. Você que já não fala mais em línguas estranhas, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Você que ainda já não fala mais em línguas estranhas, eu quero orar por você. Você que carece pelo renovo, vem aqui na frente, porque Jesus quer te renovar. Você que carece por cura, vem aqui na frente, Jesus tem o poder de te curar. Ele vive. Sabe o teu lugar, vem aqui na frente. Senhor é nosso Deus.
Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que elas o encontrou e elas o abraçaram e prostraram aos pés dele. Encontre com Jesus e prostre aos pés dele. Diz a Bíblia Sagrada que elas encontraram a Jesus, não morto, ele vivo. E quando elas se encontraram com Jesus, elas se curvaram, elas se prostraram. Vamos nos encontrar com Jesus, vamos nos prostrar diante dele, porque ele vive. Ele é a esperança do seu povo. Eu sinto Jesus aqui. O nosso filho, o nosso Deus está vivo. Eu estou sentindo ele. Eu ouço a voz dele. Eu sinto a presença dele. Eu recebo essa presença. Recebo essa presença viva. Presença poderosa. Recebo você. Ele ajuda na nossa fraqueza. Não sabemos viver como convém. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Por favor, dê a mão para a pessoa do teu lado. Levante a mão desta pessoa. Nós somos um corpo. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus purifica. Obrigado. A Bíblia diz que ela os encontrou no caminho. Quando encontra Jesus, ela se prostra, elas o adoram. Oh, coisa boa! Oh, coisa boa! O Senhor está vivo. O nosso Deus é grande. Oh, glória! Glória! Aleluia! Pastor Claudinei, eu sinto a presença de Jesus. Oh, Espírito Santo! Ele está curando, Ele está curando. Jesus está curando. Jesus normaliza a pressão alta. Jesus cura da diabetes. Oh Deus, receba a adoração da igreja que te adora. Ele vive. Ele vive. Acredita que ele vive. Ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal, o que tira o pecado do mundo. Não se durme o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida.
para a tua glória esta adoração. Olha, Deus, esta mulher no seu altar, Deus. É para a tua glória, Senhor. O povo te adora a beleza da tua santidade. Olha para cá para me poder encerrar, por favor. Olha para cá para me poder encerrar. Olha o que diz a Bíblia, pastor Claudinei. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Se o inimigo pensou, essa não canta mais, o inimigo viu o poder de Deus na vida destas mulheres. Olha o que diz o verso 10. Então Jesus lhes disse: não tenhais medo, vão dizer aos meus irmãos. Último verso do capítulo 28. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco todos os dias. Você no choro, Jesus está dizendo: eu estou com você. Dia de luta, estou com você. Dia de dor, estou com você. Dia de guerra, estou com você. Dia de crise, estou com você. Estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Levante as mãos, aplaude, porque Ele vive.